Essa semana toda nós estamos falando sobre as enchentes que atingiram o nosso estado no fim do ano passado. Falamos sobre as causas sociais, naturais do problema e o que fazer para amenizar as cheias. E o tempo todo, inclusive, nós falamos exatamente isso, amenizar, nunca resolver. Os especialistas são unânimes em falar que não há uma solução milagrosa para as enchentes, que a gente só pode fazer a nossa parte para que quando ela ocorra não seja tão destruidora. Hoje, na última reportagem da série Recalculando, nós vamos mostrar as obras que já foram pensadas e que podem ser feitas para diminuir os impactos das enchentes, desde as grandes obras públicas até as coisas simples que você pode fazer em casa. A água chegou até que altura? Até onde é que tá essa marca ali, ó. Cobriu toda a casa? Tudo. Aí quando abaixou, foi vindo lavar e ajeitar. Daí ela falou, você vai desistir? Eu digo, não. Enchente não dá sempre, sabe? E a gente tem esperança, tem que lutar. A enchente não é sempre. Às vezes demora. Passa tanto tempo sem aparecer que quase cai no esquecimento. Mas quando vem, relembra o problema e a promessa de soluções que nunca saíram do papel. Tem um contexto histórico aqui, diretamente ligado no rio. Quando eles dizem por que mora perto do rio, a cidade iniciou aqui. Essa não é uma justificativa que se sustente, porque 1/3 da cidade ficou na água, a área central ficou na água, 14 escolas foram atingidas, então não é o bairro Navegantes, não é tirar os moradores aqui que vai resolver o problema de enchente, não, de repente é você aprofundar os estudos já em andamento, que já foram feitos, que ficam no abandono comumente, e de repente conseguir fazer uma minimização de impactos, alguma parte nesse conceito ambiental. Por quase um século, o Iguaçu não registrou grandes enchentes. Isso ajuda a explicar um pouco da ocupação da cidade. As pessoas foram se sentindo seguras para morar nas margens do rio. Aquela várzea que a gente fala, né, a região plana perto do rio, ela pertence ao rio, né, e de vez em quando ela vai inundar aquela região. Então, assim como a gente sabe que não deveria jogar lixo no rio, a gente deveria respeitar essa margem do rio também. Os estudos para tentar conter as enchentes começaram há quase 50 anos, em 1975, e se intensificaram depois da cheia histórica de 1983, a maior já registrada, que deixou 70% da cidade submersa. O governo federal determinou a contratação de um projeto para a União da Vitória. O estudo básico foi apresentado um ano depois. Entre as soluções estavam a construção de 4 diques no entorno da cidade, dragagem do leito do Rio Iguaçu e a construção de um canal de desvio do Iguaçu e de um afluente, o Rio Vermelho. Nada disso foi feito. Na década de 1990, depois de outra grande enchente, o governo do Paraná desenvolveu um programa de cooperação com a agência japonesa JICA para criar um projeto a longo prazo para o controle das enchentes nas áreas de risco do estado. Foram apresentadas 7 combinações possíveis de medidas, entre elas o reassentamento de moradores, escavação do canal do rio em um trecho de 27 quilômetros, além de um sistema de diques. Outros estudos também analisaram a possibilidade de intervenções nas curvas do rio, nas corredeiras de Porto Vitória e a criação de barragens. Algumas dessas medidas foram descartadas por serem inviáveis ambiental e economicamente, ou por não apresentarem resultado significativo. O professor Cláudio Kruger, do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade Federal do Paraná, explica que em União da Vitória não existe uma solução única e que também não é possível acabar de vez com as enchentes. A União da Vitória é uma região que já tem uma história longa de grandes inundações, já houveram vários estudos, a gente tem lá localmente também uma comissão regional que se preocupa com isso. Uma característica muito peculiar, né, tanto pelo porte do rio como pela topografia, pela história da cidade, de ocupação de uma região que seria uma região, vamos dizer, que pertence ao rio,
né, uma região plana. Então tem uma série de questões aí que tornam esse problema um pouco mais complexo. A gente não consegue rapidamente chegar assim numa medida única que resolva um problema tão sério. Existem vários estudos já, né? Existe já um acervo de estudos para essa região, né? Mas que é sempre interessante, né, como eu falei, a gente revisitar esses estudos com novos dados, com novos métodos, né? Quanto mais se investir nisso, mais conhecimento se tem e mais próximo de alguma solução a gente consegue chegar. Porque choveria tantas vezes se não fosse para você encontrar novos jeitos de se divertir. Isso tudo é para você. Meio-dia Paraná. Oferecimento Tilápia Cevalho, sabor inesquecível. Durante a enchente em outubro, técnicos do Instituto Água e Terra visitaram União da Vitória para uma vistoria. O governo do estado autorizou a contratação de um anteprojeto que deve levar até um ano para ser elaborado e vai definir qual ou quais as soluções possíveis para amenizar as enchentes. O assunto também foi discutido em uma audiência pública. Todas as pessoas, e a gente entende por tudo que passaram, as pessoas têm que deixar suas casas, ter esse sofrimento, as pessoas muitas vezes procuram o salvador da pátria. E a gente não pode, a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade. A SEC Corprere, que é um órgão independente que faz todo esse estudo, tem 28 estudos que foram feitos. Nós, em 10 de abril, protocolamos no IAT para que fosse feito projeto viável para amenizar. Quem fala em terminar com as enchentes não está falando a verdade, mas amenizar em 1,15 m mais ou menos as cheias. Se nós conseguirmos amenizar em 1,15 m, são aproximadamente 2.000 a 2.500 residências que nessa cheia não seriam atingidas. Juliano de Baldassarre, um dos maiores especialistas sobre o tema, reforça que não existe uma medida única e que a contenção de enchentes normalmente é resultado de uma combinação de medidas. O pesquisador cita exemplos de sucesso em cidades como Bonn e Colônia, na Alemanha, que sofreram com grandes enchentes. E em particular, se eu penso em enchentes de rio, como a que aconteceu em União da Vitória, eu consideraria os casos das cidades alemãs como Bonn e Colônia. Na Alemanha houve uma grande enchente em 1993 e depois dessa enchente foram adotadas várias medidas de prevenção. Um aspecto foi proteger infraestruturas importantes como hospitais, distribuidoras de combustíveis com barreiras móveis. Houve também uma grande redução na vulnerabilidade social entre as duas enchentes, de 1993 e 1995. E isso levou a uma redução de 67% nos estragos. Essa redução dos gastos com estragos foi, inclusive, muito maior do que os gastos para fazer a prevenção. Além das enchentes, tem as enxurradas, que vêm de repente, muito mais rápidas e com poder de destruição maior. Problema agravado pela urbanização sem planejamento e por temporais cada vez mais intensos. Curitiba e cidades da região metropolitana enfrentaram alagamentos nos últimos meses. O professor Eloy Casagrande, do Escritório Verde da UTFPR, explica que o desafio é encontrar soluções para melhorar o escoamento das águas. Junta toda essa questão da construção com o urbanismo, né? Como é que essas soluções se cruzam, né? Pode ser feito ao mesmo tempo. Curitiba, por exemplo, precisaria de uma legislação de um IPTU verde, porque não existe, como existe em outros municípios do Brasil, o IPTU verde incentiva as pessoas a colocar todas essas soluções que nós colocamos aqui no Escritório Verde, né, de uma construção carbono zero, e ter um incentivo numa redução de IPTU que é mínima, que não faz nenhuma cócega no recolhimento de impostos da cidade, mas é importante porque a pessoa sente alguma motivação, um incentivo para colocar esse tipo de tecnologia, a troca de materiais que são mais sustentáveis, né? E aí pode ter esse ganho coletivo, né? Mas precisamos de também legislação e ação educativa. Parece que a gente está num quintal comum, numa horta que muita gente tem no terreno de casa. Mas esse é diferente. Nós estamos no alto de um prédio. Quem vê de fora nem imagina que parte do terraço se transformou em um jardim.
A ideia começou a ser colocada em prática há 5 anos, como uma solução simples e barata que ajuda muito no escoamento da água da chuva. Agora, imagina isso multiplicado nas cidades que estão cada vez mais verticalizadas. O terraço ele traz muitos benefícios não só para quem vive no espaço, mas para a cidade, né? Então a gente ele foi pensado para isso, ele foi pensado para ser uma contribuição para a cidade, seja sob o ponto de vista da gente disputar o imaginário das pessoas mesmo, de que é possível trazer novas soluções urbanas para a cidade, né, através de tecnologias sustentáveis, né, que hoje, com a emergência climática que a gente vive, é mais do que fundamental, né? Ele serve como um espaço de implementação, experimentação e multiplicação de tecnologias sustentáveis. Hoje, ele cumpre um papel essencial para garantir um conforto térmico melhor para as pessoas que estão sob esse terraço, né? A gente produziu uma pesquisa também que demonstrou a importância e a capacidade do terraço verde de ser um agente efetivo de redução das enchentes, porque ele absorve a água da chuva e ele atrasa o tempo de que a água vai para a galeria pluvial. Isto é, se a gente tivesse a cidade preenchida de telhados verdes, se a gente olhasse esses prédios todos aqui, que eles estivessem cobertos com telhados verdes, a gente certamente teria um impacto maior. Grandes ou pequenas intervenções, as obras de infraestrutura são necessárias para diminuir os impactos, os prejuízos e, principalmente, salvar vidas. Eu espero que seja feito uma análise, estudos mais efetivos, não somente no período agora, posterior às enchentes, enquanto acontece, e não também só de uma forma assistencialista do básico, que é muito comum durante as enchentes e é necessário, com certeza, muita gente fica desabrigada, perde tudo, então realmente precisa desse suporte imediato. Entretanto, seria interessante porque, como você falou, resolver não vai resolver o problema, viu? A natureza é soberana, quando a enchente vem, ela vem. Eu já vivi 3 enchentes grandes na minha vida e essa foi a que eu lembro, né? Foi a maior de todas, mas que minimize os impactos, porque nossa intenção não é sair. A gente tem uma relação com o bairro, com o rio, com essa paisagem, fotografia que é um privilégio morar aqui, então a gente tenta se adaptar conforme as necessidades do bairro. Olha, pelas mensagens que a gente recebeu aqui no aplicativo, deu para ver que muita gente ficou conectado a semana toda acompanhando essa série. Inclusive o Assir disse que é muito importante essa reportagem sobre as enchentes de União da Vitória. Ainda precisa de muito estudo, debates, boa vontade política para solucionar o problema. Enquanto isso, a população sofre com esse fenômeno. A gente também tem a Rosina, que fala parabéns pela excelente matéria Recalculando 2024, trabalho sério, informativo, com técnica, assim deve ser o jornalismo. Esse é um cuidado que a RPC tem. A gente também tem o Dário, que fala parabéns pela reportagem Recalculando 2024. Fica a dica para soluções de problemas. E ainda temos a Jocelene, que fala: a natureza pede socorro e vem nos dando vários avisos, mas poucos ouvem. Todos nós somos parte da natureza do planeta. A gente não tem filial, inclusive, em relação ao planeta Terra, né, Jocelene? Precisamos acordar para a realidade e ela, sim, se faz presente. Podemos dizer que é triste em alguns aspectos, mas também quando a gente traz um trabalho como esse, tão de dedicação, de pesquisa, de tantos especialistas ouvidos, a gente já tem um estudo, a gente tem um avanço aí e caminhos a serem seguidos. Reportagens que desde segunda-feira mostram tudo isso em detalhes e que estão no G1 Paraná para você rever, pesquisar e também compartilhar.